Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas atendimento em todo o país. Hoje nós vamos falar sobre ICMS-ST, diferencial de alíquota e antecipação empresas contribuintes do, para empresas contribuintes optantes do Simples Nacional na condição de substituído. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, toma primeiro alguns conceitos importantes. É, Consumidor final. O consumidor final é quando a pessoa física ou jurídica compra mercadoria para o seu uso, né? Ou seja, ela não vai revender. Então, a gente pode afirmar, né, que toda pessoa física é um consumidor final, que todo prestador de serviço também é um consumidor final, né? Uma vez que ele presta serviço, ele não revende mercadoria. Já as empresas comerciais, elas também podem ser consumidores finais, né? Por exemplo, ele comprou uma máquina, comprou um material de limpeza ali, né? Ou seja, não vai revender, vai comprar para o seu uso ali, tá bom? Bom, como prometido no anúncio do vídeo, nesse vídeo aqui nós vamos falar da substituição tributária na condição da empresa sendo substituída. Porque a lei que trata da ST ela é bem complexa, mas a ideia é o seguinte: é a lei pedindo para o fabricante ou importador recolher o ICMS em nome dos demais envolvidos, né? Do atacadista, do varejista, né? Do, Por exemplo, bebida a gente sabe que é uma mercadoria sujeita à substituição tributária, né? Então, ao invés da atacadista, da mercearia do bairro, do botequim, recolher o ICMS, aí a lei pede para a indústria fazer isso. Bom, e como é que a gente sabe que a mercadoria é sujeita a ST ou não? Vendo a legislação, né? Todo estado tem lá o regulamento do ICMS, tem as mercadorias listadas, né, que são sujeitas a ST. Na própria nota fiscal de compra tem vários elementos que ajudam a identificar, né, por exemplo, o CFOP, Código Fiscal de Operação, tem um CFOP para mercadoria sujeita a ST, ou em um ou outro CFOP para mercadoria que não é sujeita a ST. Tem também um Código de Situação Tributária, né, CST, é a mesma coisa. Tem também o CEST, que é o Código de Identificador de Mercadoria Sujeita a Substituição Tributária. Beleza? Então, alguns conceitos básicos são esses. Vou mostrar aqui para vocês alguns cálculos que eu preparei para ajudar a gente a fixar um entendimento aqui. Então, a gente falou dos conceitos, vamos falar agora de antecipação do ICMS de diferencial de alíquota. Então, imaginemos que a empresa fez uma compra e o remetente está em outro F. Aí ele é um contribuinte do imposto, uma mercadoria sem ST, e ele está comprando para revender, né? Nessa situação, vai ter a antecipação do ICMS. Então, como é que ele vai calcular isso? Da nota de compra, ele vai verificar o ICMS que veio nessa nota, né, com a alíquota interestadual, mesmo se o remetente for optante do Simples, tem que verificar, tem que identificar a alíquota interestadual, né? Aí ele vai subtrair, né, o valor da venda menos esse ICMS. Aí a gente vai ter que recompor a base de cálculo. Observa que desse resultado eu estou multiplicando por 106. De onde que eu estou tirando esse 106? É o seguinte: 12% é a alíquota interestadual, 100 menos 12 é 88. E a alíquota interna, ou seja, a alíquota do Estado, do destinatário, é 18. Exemplo. Aí a gente chega em 106. Né? Por exemplo, se a alíquota fosse 4%, que é possível também, ou 7%, aí a gente multiplicaria por 114. Mas nesse caso nosso aqui do exemplo, deixar 12 mesmo. Então, 106. Aí eu chego no valor, nesse valor aqui, 503, né? Que é os 18%, a alíquota interna, vezes essa base de cálculo reconstituída. Qual que é o valor do ICMS a recolher para o Estado, do destinatário, da empresa? 143,71, que é esse aqui, né? Menos o que veio, menos o interestadual. Tá bem? Agora imaginemos que essa mesma mercadoria, essa empresa revenda ela para uma outra UF e também para um não contribuinte consumidor final. Aí eu pergunto aqui, vai ter diferencial de alíquota? Sim. Quem vai ter que recolher ele? O remetente. Regras de cálculo semelhante ao do ICMS antecipado. Ok? Continuando. O remetente, outro F, né? O contribuinte, CST, está bom para revender. Né? Aí vai ter o ICMS antecipado, de novo. Só que o destinatário agora vai ser um contribuinte.
né? Ele vai ser um consumidor final, só que ele vai ser um contribuinte. Vai ter diferencial de alíquota? Sim. Só que quem vai ser o responsável pelo esse recolhimento? O destinatário, não o remetente. Então, observe o que a lei está fazendo aqui. Ela está pedindo para, quando a empresa vender para um consumidor final não contribuinte, pessoa física, por exemplo, para recolher o imposto para o estado do destinatário. Quando o destinatário é um contribuinte, aí é ele que recolhe esse imposto lá. Beleza? Continuando. Outro F, a mesma coisa. Aí o destinatário, ele é um contribuinte, só que ele está comprando para revender. Então não vai ter diferencial de alíquota. Okay? Ou seja, diferencial de alíquota é quando a mercadoria é um consumidor final, né? Ele não está comprando para revender. Agora imaginemos que o remetente seja interno, ou seja, está no mesmo estado da empresa, só que ele está comprando para revender, né? Sem ST, e o destinatário, então não vai ter ICMS antecipado, né? ICMS antecipado é quando a mercadoria é de outro estado. Só que o destinatário é de uma outra UF, não contribuinte, consumidor final. Vai ter diferencial de alíquota? Sim, vai. Responsável pelo recolhimento, o remetente. Agora ele está comprando o fornecedor interno, né, no mesmo estado dele, contribuinte, sem ST, está comprando para revender também. Não vai ter cálculo do ICMS antecipado. O destinatário está em outro F, é um contribuinte, é um consumidor final. Diferencial de alíquota, sim. Responsável pelo recolhimento, destinatário. E o finalizando, ele está comprando de uma outra F agora, ele é contribuinte, sem a mercadoria sem ST, só que ele é o consumidor final, né? Aí, nesse caso também, vai ter que recolher o imposto no diferencial de alíquota, ok? A antecipação é quando ele compra para revender, né? E o diferencial de alíquota é quando ele compra para uso e consumo, né? Ou então um ativo permanente ali. As regras de cálculo são exatamente iguais. Beleza? Bem, e quando a mercadoria é substituição tributária? Quando essa empresa ela compra e a mercadoria é ST, não vai ter diferencial de alíquota, ou não vai ter o ICMS antecipado. E mesmo se ele vender para um não contribuinte, consumidor final em outra UF, também não vai precisar recolher imposto, não. Só é importante fazer esse negócio aqui. Registrar opção da definitividade da base de cálculo do ICMS, substituição tributária. Ok, aí tem que ver no seu estado, né? Cada estado tem sua legislação lá, mas eu acredito que seja semelhante. Essa definitividade, como o próprio nome sugere, é a empresa comunicando para o governo que o ICMS-ST foi definitivo. Não tem que recolher nada mais, não tem que restituir, porque as empresas que não são do Simples, dependendo da situação, às vezes ele tem que recolher o ICMS de novo e pedir uma restituição do ICMS que já foi pago anteriormente. Bem, e qual que é a consequência prática disso aí? Quando a empresa for calcular o ICMS dela, né, lá no módulo, no ambiente do Simples Nacional, né, emitir a guia do imposto, lembrando que o Simples Nacional não é um imposto, é um regime tributário. Dentro da guia do Simples vai haver imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, ICMS, né? Então, se ele vende mercadoria sem ST e sem aquilo que a gente falou lá, né, ou seja, só vende para o mercado interno, né, a mercadoria não é sujeita à antecipação, à substituição tributária, então ele vai pagar a alíquota cheia, de acordo com as regras do Simples Nacional. Quando a mercadoria é ST ou teve o ICMS antecipado, o aplicativo vai desconsiderar a parte referente ao ICMS, e naturalmente ele vai recolher um imposto menor, né? E quando o imposto é antecipado, ele vai recolher para o próprio estado dele, aí ele usa o ambiente do estado dele. O de Minas é esse aqui, por exemplo. A gente vai escolhendo aqui, confirmando, informando os dados, né? Esses impostos, geralmente, eles são calculados por nota. Então, se tiver 10 notas, vai ter 10 guias. Já quando o imposto é devido ao estado do adquirente, né? Não contribuinte, consumidor final, geralmente a gente tem que usar esse negócio aqui, GNRE, né? Que é uma guia nacional de recolhimento estadual. Né? Geralmente esse site é o estado de Pernambuco que cuida dele, mas ele vale para todos os outros estados. E se caso algum estado tiver um módulo, um ambiente próprio, aí dá uma verificada. A ideia do vídeo aqui é trazer os principais pontos.
Beleza? E, finalizando, tem a declaração acessória, que é a DSTDA, né? Que a empresa ela vai ter que informar o, o, o ICMS da um ICMS antecipado, ok? Diferencial de alíquota, tem um antecipado e diferencial de alíquota. Aí tem que fazer isso para cada estado que ela recolheu o ICMS lá dos adquirentes dela lá. Beleza? Bem, turma, os principais pontos foram esses, né? Então a gente viu o ICMS do substituído, quando a empresa ela é substituta, isto é ela que tem a obrigação de recolher o ICMS dos demais participantes da cadeia é diferente. Esse aqui é o substituído. Beleza? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Tchau.